Hal, tudo bem? Mais um dia mastigado, devagar, traiçoeiro, por assim dizer. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar, no mini índice, e vamos tentar evitar as bolas curvas para amanhã, porque amanhã é o quê? Super quarta, sim. Então, vamos começar pelas notícias para amanhã. Notícias para amanhã, nós temos estoques de petróleo bruto. Projeções econômicas do FONC. Esse aí é aí que mora o perigo, 15 horas. Declaração FONC, taxa alvo de fundos. Cara, os caras estão projetando baixar a ponto 25, né? Taxa de juros do Brasil depois das 18 horas, 18h30, né? Quando fechar o mercado, diz que vai ficar a mesma coisa, projeção é a mesma coisa, não fala em corte nenhum nem de aumento. Dito isso, vamos para 60 minutos mini dólar. Cara, isso aqui, ó. Comecei a projetar já, observando efetivamente este capote aqui que ele deu. Ele não fez o pullback ainda na média de 21, né? A gente tem que medir quando ele fizer efetivamente o pullback na média de 21, mas se você está estudando choque e BOS, você sabe que aqui seria um ponto onde poderia acontecer o quê? A mudança da característica do preço, né não? Continua capotando, quebra da estrutura, continua capotando, quebra da estrutura. Temos outra mudança de característica do preço. E se a gente fizer essa perna aqui que chama movimento medido, conforme setup de Joseph James, a gente pode subentender que esse cara pode ter um alvo final para cá. Por que para cá? Porque a gente replica essa perna até uma região onde ele fez uma provável mudança de característica bem alta, que foi essa aqui, ó. Então a gente projeta ela para ali, essas duas pernas vão para ali, e esse aqui é o clássico movimento medido. A primeira perna, ela é proporcional à terceira. E aqui fica esse balaio de gato aqui. Tá descendo devagar, não tô gostando desse movimento. Segue bearish, com certeza. Eu não tô gostando desse movimento. No diário, já me agrada mais. Nós já tínhamos falado sobre isso, nós já tínhamos falado sobre essas regiõezinhas de suporte. Nós estávamos subentendendo que esse cara ia capotar, e sério mesmo. Tá querendo capotar. Tá querendo efetivamente chegar no pé desse megafone. Já perdeu o canal de baixa. O canalzinho de baixa foi pro espaço e perdeu. O meu sonho aqui, qual seria? De novo, que eu tô falando há horas. Eu quero um pullback, cara. Eu quero um pullback nesse negócio aqui. Eu quero que ele faça um pullback na tentativa de voltar pra dentro desse canal e aí capote. E aí a bala de prata, que não tá acontecendo. Tá mastigando. Isso pode ser por causa da super quarta, mas assim, bearish, total bearish. Olha a altura dessa média de 200. Bearish, bearish, bearish. Olha aqui nos 60 minutos onde tá a média de 200. Olha lá. Bearish. Vamos para o ama. 5, meu ama. O que é? Estamos tentando fazer um ataque nesse cara aqui. Ele aparentava querer fazer um movimentinho que eu estava esperando, né? Que é o quê? Que funciona bastante e falha também bastante, principalmente no mini índice. First test, best test. Já tá nessa região. Ele fez um canal de alta. E ele testou o pé dessa região e capotou. Por que ele capotou? E, meus amigos, hoje foi um dia em que esse mercado não estava na confluência. Qual é a confluência? Do intraday, 60 minutos e diário. Quando esses três estão, né? Júpiter, Marte, Saturno, tá tudo alinhado ali, a gente toca reto pro sentido de mercado. O problema, o grande problema, é que a minha constituição de trading, cacete, a minha constituição de trading diz, prega, que na primeira hora de mercado eu vou marcar topo e vou marcar fundo. Cadê? Quem romper primeiro vai ser a tendência do intraday. Nesse caso aqui, ó, ele deu um baita drible da vaca, porque ele acusou a compra. E aí ele tentou romper o topo e tocou reto para compra e perdeu os calção. É pura manipulação. Porque se fosse um ponto clássico mesmo, ele ia segurar nessa região aqui e daqui ele ia retestar o topo. Não foi o que ele fez. Então, isso aqui é pura manipulação de market maker safadinho. Talvez para super quarto. O que fazer amanhã? Olha, eu peguei esse movimento. Qual movimento? Eu peguei esse aqui, ó. Porque ele rompeu aqui eu apostei na compra. Ele foi lá e toma. Então, saí com troco de novo. Mas sobrevivi, não perdi. Continuei lucrando. Já faz esse mês inteiro. Cara, esse mês inteiro eu não perdi. Eu só paguei taxas em um dia. Não perdi. Assim, tá excelente. E aí o que fazer aqui? Ele tá na região de suporte, cara. E eu gostaria que ele fizesse um pullback, como eu já falei outras vezes, de respeito. Eu quero que ele faça um pullback com força. Mais alto. Ele até chegou aqui, ó, mas não conseguiu chegar onde eu queria. Onde eu queria mesmo era aqui, lembra que eu falei ontem? Era aqui. Nessas regiões aqui. Ele não consegue chegar lá. Um esforço tremendo pra subir, capota muito rápido, né? Então sim, seguimos na venda, seguimos observando pela venda. Mas eu precisava de um pullback. Pra entrar numa compra, primeiro pra entrar na venda aqui tá extremamente arriscado. Pra entrar numa compra, a compra tem que ser via trap, né? Que ele acabou de fazer, ó, uma tentativa, duas tentativas. Aí ele tenta romper, aí ele vai pra baixo, aí ele vai de vez, aí ele volta. Mais outra trap, vai de novo, força. Mais uma trapzinha mais baixa pra chegar onde eu quero. É aqui eu vendo. Então sim, tem que ser trap, tem que ser trap. Vai ter que entrar aqui nessa região com stop curtinho pra uma compra. Bem arriscado. Compra no mini dólar, bem arriscada. Não recomendo. Não recomendo mesmo. Mas não dá pra continuar vendendo assim dessa maneira. A gente tem que esperar uma atração de compradores pra depois vender. Senão, não.
Quanto maior a atração, melhor. Quanto mais chamar a atenção e disser, esse mercado fez fundo, que ele tá numa região de fundo, efetivo, né? Ó, uma região de fundo, ó. Só que ainda tem uma perninha pra andar até lá embaixo, lá, ó. É fundo, fundo. Tá fazendo longos pullbacks pra capotar, longos pullbacks, né? Violinada, clássica, né? Mas se olhar aqui, ó, em linha aqui, ó, a gente consegue ver bem direitinho, ó. Aqui foi a quebra boa mesmo. Continua quebrando, continua quebrando, continua quebrando, continua quebrando, continua quebrando, continua quebrando. Opa! Não quebrou mais. Drible da vaca. Foi pra cima, fatiou, passou. Pivô falso. Continuou quebrando. Tô olhando muito longe. Continua quebrando. Opa! Aqui tem a mudança da característica de novo. E é isso que a gente tem que ficar observando. Entendeu? E aqui ele quebra, onde eu entrei, ele quebra, muda a característica do preço. E aqui, neste ponto, ele muda a característica do preço para baixo. Notem a complexidade desse cara. Não tá fácil operar esse cara. Não tá fácil. E para mim era fácil. Não tá fácil mais. Ficou complexo. Então é venda. Venda. E a gente vai fazer tudo que a nossa Constituição fala. Movimentos iniciais, 2 tentativas falhadas, ou Crown Reversal, que são 2 tentativas falhadas com uma trap. Perfeito. Intermediários, pullbacks, traps, força. Acima, completando um movimento medido, trap. Basicamente isso. Tox tip. Quero ver fazer. 60 minutos. Índice. Mesma coisa do mini índice aqui, ó. Tô fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Movimento medido. Sentido de mercado. Coloquei ele aqui. Ele vai até lá. Tô esperando por esse movimento. Né? Essa potência que ele tá vindo aqui da compra, tô esperando por esse movimento. Eu mapeei aqui suportes. Tem um gapzinho que foi criado hoje, não fechou. Eu não sei se tem mais gaps, mas eu acho que tem. Deixa eu ver. Tem mais gaps. Tem esse gap aqui, ó, do dia 28 de agosto. Tem um gap aberto, sim, pode fazer. Ele tá mais alto que uma pipa, né, cara? Mais alto que uma pipa. Uma coisa, precisava de um pullback, mas bullish total. Confluência total. Aqui, ó, no diário, isso aqui não tá me agradando. Esse movimento aqui do diário não tá me agradando, brother. Isso aqui tá me parecendo que essa corda vai arrebentar. Não tá legal esse movimento aqui. Mas sim, bullish total, cruzou a média, foi lá pra cima. Não tá me agradando esse tipo de movimento. Continua rompendo o topo, tá tudo certo, mas a formação desses candles diários aí não tá indicando uma potência compradora. O que o mercado pode estar fazendo é tentar buscar essa rotação aqui. E assim que ele chegar aqui, ele arrebenta a corda. Tá fazendo um esforço enorme para chegar ali. Temos aqui, ó, esse topo aqui no meio do caminho. Temos este outro topo aqui, mais potente ainda no meio do caminho. Ele tá tentando chegar ali, mas com muito esforço. Mas tudo bem, bullish, total bullish. Eu não sei até onde essa corda vai sustentar. Fim, meu tickets mini índice, ó. Olha o balacobaco dele do dia. Olha o balacobaco dele do dia. Isso aqui não tá um movimento direcional lindo. De novo, mais uma vez, ele afasta a média de 21 e na sequência vem para baixo. Com essa média no meio dos candles, né, violinando. Isso aqui é tudo violinada, brother. Isso aqui é tudo violinada. Isso aqui é violinada pesada. Isso aqui é violinada. Isso aqui é violinado. Isso aqui é violinado. Isso aqui é violinado. Isso aqui é violinado. Isso aqui também é violinado. Isso aqui também é violinado. A gente está mais do que complexo para operar. Mas tudo bem, tem um gap. Geralmente o mercado fecha os gaps, né? Tem aquele movimento medido lá em cima. Não é um movimento medido alto. Ele pode chegar lá com muita facilidade. Tá fazendo meio que um pullback aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue medir essa perna. Cara, a gente podia medir essa perna aqui e replicar ela pra cá, ó. E aí ele vai ali no gapzinho. Ele pode fechar esse gap aqui pra tocar ele reto. E o índice? Ao contrário do dólar, o menor sinal da compra, a gente pode vir com 2 tentativas falhadas só. Tentar fazer um movimento direcionete. Que nunca é, né? E índice nunca é. Mas aqui pode ser só 2 tentativas falhadas. Bem simples. Depois trap. Depois pullback. Depois força. Depois trap. E encerra o movimento dele com elegância. Hã? É o sonho. Não tenho interesse de operar esse cara aqui. Não por agora. Ainda não consegui encontrar o ponto de intersecção perfeito para arriscar menos, né? Ele violina muito fácil. Não respeita nada. E é aquela história do suco do mini índice, né, cara? São bancos, é Petro, é Vale, é juros, tudo isso aí é um conglomerado desse cara aqui. Por isso que ele é insano, assim. Ele é um batimento cardíaco. Isso aqui é Cara, isso aqui, meu amigão, isso aqui é batimento cardíaco. Isso aqui é batimento cardíaco puro. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é teu coração também, operando esse troço aqui. Mesma coisa. Hã? Isso é batimento cardíaco puro. Eu tô muito fora desse negócio. Tô muito fora. Não gosto desse ativo futuro aqui. Não gosto. O futuro é maldoso. Esse ativo futuro já me tirou uma grana. Não tenho interesse dele. Prefiro esse aqui. Prefiro o dólar. Muito mais legal o dólar. Quer operar no mini índice? Cautela. Mas tá num ponto bom. Tá bom pra comprar. Tá bom, tá um ponto bom pra comprar. Então seria fechar esse gap. Fechou o gap? Toca ali reto. Toca ali reto. No menor sinal de compra, compra. Pra pelo menos retestar esse topo aqui. Sem mais, para o momento, me despeço cordialmente. Se você achou que esse conteúdo agregou ao seu setup, agregou conhecimento, deixa like. Cogite a possibilidade de me seguir. De entrar nessa incrível aventura que é os ativos futuros. A loucurada que deixa o cara maluco. Vem, vamos virar milionários com esses caras. Não com esse, com o mini dólar.
Mini índice, deixa pra lá por enquanto. Precisa de mais experiência, não tenho tanta experiência assim no mini índice, tá bom? Deixo dicas também sobre como criar a sua constituição de trading, sobre choque BOS, muito importante aprender sobre isso. Os setups de Joseph James. Principalmente temos que seguir a nossa constituição, não é só ter a constituição, é segui-la, porque regras não são sugestões, a gente precisa entender isso. Regras não são sugestões. Obrigado, tenha uma boa noite. Amanhã 9h55 estamos aí on the line. Tchau.